Olá! Agora eu vou fazer a demonstração de como eu vou realizar a minha rotina pela manhã, certo? Então eu já estou com o rosto limpo, higienizado, já lavei, enxuguei direitinho e agora eu vou aplicar primeiramente o tônico facial. Porque meu intuito é utilizar maquiagem e ao longo do dia eu não quero que fique oleoso. Então eu vou aplicar aqui, nesse caso eu tô no Mangase, mas pode ser um pouquinho de algodão. E eu vou aplicar no rosto todo. Esse tônico, especificamente, ele é para controlar um pouco mais a oleosidade do rosto. Então ele tem ácido salicílico na composição. Então inicialmente ele pode dar até um vermelhidão, uma irritação local, mas que passa normalmente depois de uns 2 a 3 minutos. Então eu passo, principalmente nessa área assim que fica mais oleosa, ao longo do dia. Pouquinho, não precisa ser muito. E pronto. Deixar secar um pedacinho. E agora, depois de seco, você vai vir com a vitamina C. Nesse caso, eu escolhi essa vitamina C, que ela tem uma vitamina C pura, 10%, e ainda tem associação com outros ativos também antioxidantes. Normalmente eu gosto de aplicar, às vezes, um pouquinho na mão e espalhar. Nesse caso, pode espalhar no rosto todo e incluir o colo também e pescoço, que às vezes é uma área bastante esquecida. Então, a vitamina C, lembrando sempre que às vezes ela pode dar um pouco de acne, um pouco de reação em algumas pessoas. Então, sempre avaliar direitinho se você está escolhendo uma vitamina C adequada, né? E a porcentagem, né? Como já foi dito, que a porcentagem acima de 10, 12%, ela não é tão absorvida. Então, 16, 20% de vitamina C não tem necessidade. Às vezes ela fica só mais pesada e promove mais oleosidade no rosto e acne do que auxilia realmente. Então aqui pode estender para essa região do pescoço também. Se você tiver decote, estende também para essa área do colo. Sempre eu gosto de fazer movimentos para cima. Os estudos, não tem estudos muito que digam se esses movimentos auxiliam muito no rejuvenescimento, mas a gente sabe que pelo menos na drenagem linfática isso auxilia. Principalmente de manhã quando você acorda com o rosto inchadinho, é sempre bom você fazer e aplicar nesses movimentos mais circulares para ajudar nessa drenagem desses líquidos que ficam mais parados no rosto, tá? E agora vem o uso do fotoprotetor. No meu caso, eu vou escolher um protetor com uma base leve e ele é mais sequinho para controlar a oleosidade ao longo do dia. A gente sabe que a quantidade ideal não é pouquinho, então normalmente eu gosto de passar assim nos 2 dedos, certo? E aí eu vou aplicando e espalhando, sem deixar nenhuma área isenta do protetor. Então tem que aplicar na região próxima dos olhos, fechar direitinho o olho e aplicar. Lembrar da região da orelha, né? Então que é uma área bastante esquecida. Que a gente sabe, se aplicar uma quantidade inferior a essa, você não vai ter aquela porcentagem de proteção que o protetor indica. Então é como mais ou menos se fosse assim, se você aplicar metade disso, é como se você aplicasse um protetor de FPS 30 ao invés de um FPS 70. E isso faz diferença sim ao longo do dia, isso faz diferença ao longo dos anos, né? A gente sabe que o sol ele é o principal vilão para o envelhecimento da pele, fora o causador principal de câncer de pele. Então, sempre lembrar aqui da região da orelha, que fica mais esquecida. E eu ainda não fui aqui na testa. Espalhar bem. E bem próximo a essa raiz de implantação do cabelo, né? Pra não esquecer dela. Como às vezes ir à praia e não aplicar corretamente, ficar essa área queimada e o restante bem protegido. Então, assim, você esqueceu de passar o protetor em todas as áreas, né? E aqui sempre estender para a região do pescoço.
que é também comum chegar no consultório, muito paciente querendo rejuvenescer essa área, porque sempre protegeu bem a região do rosto, mas o pescoço bem envelhecido, bem marcado, cheio de manchas. E aí você vai reaplicando. Uma outra opção é você aplicar o protetor em 2 etapas. Então, aplica uma pequena quantidade numa etapa inicial e depois de mais ou menos alguns minutinhos você aplica a outra quantidade, para não aplicar tudo de uma vez só. Mas a quantidade ideal é essa. Então, se você está aplicando menos do que isso, você está aplicando, você não está se protegendo corretamente. Aqui. Hoje em dia, com o uso das máscaras, é comum o pessoal evitar mais protetor com cor para não ter essa melar a máscara, sujar a máscara, né? Transferir esse produto para a máscara. Mas fica ao seu critério, às vezes, escolher um protetor com cor ou sem cor. Lembrando sempre que pacientes que têm manchas, melasma, né, no rosto, o ideal é proteção com cor, porque ele faz uma proteção a mais. Então, contra a luz visível. Então, agora sim, eu tô com a pele protegida, apliquei a quantidade correta e agora eu vou higienizar só as mãos.